Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. A nossa exposição de hoje tem como tema as leis divinas e será feita pela Jacira Roriz, também colaboradora do CI. Mas antes nós vamos ler uma página e fazer uma prece inicial para a harmonização. Essa página foi escolhida no livro Deus Sempre e é de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Tem como título Tempo e Conta. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga e abnegada do CEIR por estar sempre disposta a nos ajudar, rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que o Evangelho de Jesus toque fundo em nossos corações e passe a reger os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Pedimos pela nossa irmã Jacira, que fará uso da palavra, para que ela seja sempre iluminada e abençoada em sua caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora Jacira Roriz. Olá, amigos do Irmã Rosa. É uma alegria estarmos juntos para mais uma reflexão sobre a doutrina espírita. O tema de hoje é as leis divinas. A lei de Deus, é também chamada lei natural, é a única verdadeira para a nossa felicidade, porque ela nos indica o que nós devemos fazer, o que devemos deixar de fazer e indica também que nós devemos trilhar essa trilha, o caminho todo das regras, das leis, porque nós seremos infelizes se delas nos afastarmos. Então é através das leis que nós somos convidados a sermos felizes, adequados ao sistema que Deus programou para o universo. As leis de Deus, elas são eternas e imutáveis. Eternas como o próprio Deus, como o próprio Criador, que sempre existiu, e as suas leis nunca serão extintas. As nossas leis humanas é que necessitam serem ajustadas, modificadas, à medida que as necessidades das civilizações humanas sejam alteradas, progridem, Então, as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. A harmonia que reina no universo, material e moral, nos provam isso, porque são elas que alicerçam, Nessas leis de Deus, elas alicerçam toda a regra de vida no mundo orgânico, no mundo na vida inorgânica, no mundo material, no mundo transcendente. Todos os universos, todas as galáxias, tudo foi criado por Deus. Todas as leis da natureza são leis, portanto, divinas. E os sábios estudam as leis que regem a matéria. E os homens de bem estudam e praticam as leis da alma. Por uma questão de didática, as leis divinas foram divididas em leis físicas e leis morais. As leis físicas, elas regulam o movimento e as suas relações com a matéria bruta, cujo estudo pertence a vários tipos de ciência, A biologia, a física, a química, o movimento dos astros, a astrologia, portanto, a matemática, enfim, todas as ciências analisam esses fenômenos materiais. As leis morais, elas dizem respeito especialmente às nossas relações humanas, relações conosco mesmos, ou com os homens, as relações com Deus, com o próximo e as relações com Deus. Elas contêm todas as regras de vida do corpo, como também da vida da alma. Por muito tempo, as leis morais ficaram sob o estudo, a análise, a pesquisa de filósofos e religiosos. Os cientistas formaram os grupos
né, que analisam, pesquisam fatos concretos. Houve então um afastamento dessas duas classes, os cientistas e os filósofos e os religiosos, né? Os cientistas, de um lado, pesquisando fenômenos ponderáveis, ou seja, os fenômenos que podem ser medidos, pesados, analisados, palpáveis. E os filósofos e os religiosos, do outro lado, com a sua análise dos fenômenos ditos imponderáveis, ou seja, que não pode pegar e medir. Tem que haver uma consideração, ou tem que haver uma análise baseada em outros processos de análise, né? Então, este grupo não conversava com outros grupos e por muito tempo eles ficaram distanciados. A ciência pertencia à análise dos fatos e os filósofos religiosos estudavam os assuntos que eram transcendentais. A doutrina espírita, que possui os três aspectos, né, ciência, filosofia e religião, veio no momento certo para nos esclarecer, responder todas as nossas dúvidas e unir essas duas classes que estavam separadas, demonstrando assim que todos os fenômenos, sejam eles materiais ou transcendentais, fazem parte de uma única fonte, um único poder que criou todas as leis que regem o universo, ou seja, Deus. Todos nós podemos conhecer as leis de Deus, embora não possamos compreendê-las integralmente em uma única vida. Afinal, seria impossível para nós conhecer todas as ciências. Já imaginou? Estudar física, esgotar todos os assuntos da física, da química, da biologia, da astrologia? Impossível isso acontecer em uma só reencarnação. Como também entender toda a existência da vida, os processos psicológicos, emocionais, todos os processos, todas as etnias de todas as populações. É muito difícil a pessoa alcançar todo esse conhecimento em uma só reencarnação. Então, a justiça contida na multiplicidade das reencarnações, ela é profundamente esclarecedora, porque além de responder nossas dúvidas, né, do porquê existem tantas diferenças sociais, étnicas e morais no mundo em que vivemos, diminui também as nossas angústias, porque ela prova a imortalidade da alma, clareando os nossos horizontes para além da morte do corpo físico. Assim, a cada nova existência, nossa inteligência vai se desenvolvendo e passamos a compreender melhor o que é o bem e o que é o mal e o porquê da existência do mal entre nós, né? Quando nós entendemos essa questão que é fundamental, nós passamos a compreender muito melhor as leis de Deus. Então, sendo a moral a regra do bem proceder, ela baseia-se na observação da lei de Deus. Ou seja, o homem procede bem quando adquire a consciência do que faz. E Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: como nós, seres sujeitos ao erro, imperfeito que somos, podemos saber se o que queremos fazer é certo ou é errado? Questão 632 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam, lembrando do ensino de Jesus: fazei aos outros o que queremos que os outros nos façam. Assim, não mais vos enganareis, dizem os Espíritos. A questão seguinte, 633, Kardec pergunta: e com relação ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, existe na lei divina a regra deste proceder? E a resposta dos Espíritos: a lei de Deus nos dá a medida daquilo de que nós necessitamos, traçando sempre um limite a essas nossas necessidades. Quando excedemos essa medida, somos punidos como uma reação natural pelo nosso ato. Então, em tudo acontece isso. Há medidas, há limites ao nosso querer, às nossas ações. Exemplo, quando comemos demais, dormimos de menos, exageramos, né? E aí o que acontece? Nos ocorre um mal-estar,
uma sensação ruim. E é Deus que nos dá essa medida daquilo que necessitamos. Quando excedemos essa medida, nós somos punidos de uma maneira muito natural, como uma reação daquilo que fazemos, passamos da medida. E com isso nós vamos aprendendo a nos conhecer, saber quais são os nossos limites. Os Espíritos nos dizem também que se escutássemos a voz interna, que sempre nos diz, basta, nós evitaríamos a maioria dos males que nos alcançam. Muitas dessas experiências são frutos de nossa falta de conhecimento, imaturidade, o que acaba se transformando em um grande aprendizado. Muitas das vezes nós precisamos errar, sofrer para aprender como fazer. Isso faz parte da vida e é bom que a gente aprenda e que possa erguer e não repetir mais. No livro A Gênese, no capítulo 3, intitulado A Origem do Bem e do Mal, ela nos diz que se nós estudarmos todas as paixões e vícios, nós veremos que elas têm seus princípios no instinto de conservação. Esse instinto tem toda a sua força, sua pujança nos animais, nos seres primitivos que mais se aproximam da animalidade. À medida que o tempo vai passando, ele se encarrega de desenvolver a inteligência e, com isso, o instinto vai se enfraquecendo, porque outras necessidades surgem que exigem mais da gente a inteligência. Então, a inteligência vai desenvolvendo e o instinto vai enfraquecendo. A princípio, essas novas necessidades são semimateriais e semimorais, para mais tarde se tornarem exclusivamente morais. Quando o espírito dominar a matéria e não for mais dominado por ela, nós vamos poder sacudir o jugo da matéria e avançar no nosso caminho evolutivo. Mas quando o espírito se deixa dominar pela matéria, ele retarda seu progresso. Nessa situação, o que era antigamente no mundo primitivo, no mundo que nós não tínhamos nenhum conhecimento, naquele momento não era um mal, era um bem, porque era uma necessidade para atender a nossa sobrevivência, os nossos instintos, era uma necessidade da nossa natureza. Dali em diante, ele passa a se tornar um mal, porque nós, ao conhecermos outros recursos, outra maneira de como agir, de como fazer, de como proceder, de como reagir a determinada circunstância, quando nós passamos a aprender, nós temos que ir treinando, porque se nós não treinarmos o novo, que chega esclarecendo a nossa razão e o nosso entendimento, nós nos viciamos a repetir aquela velha atitude, aquela maneira antiga de reagir. E aí nasce o mal. Porque ele já não é mais necessário, já que conhecemos outros meios de obter recursos de manutenção da vida. Mas também é um mal porque ele se torna nocivo à nossa espiritualização, viciando o nosso espírito à não aceitação e à rebeldia à lei de Deus, que vem providencial nos esclarecer e nos abrir os horizontes para novas soluções. Conclusão desse capítulo. O mal é aquilo que insistimos de fazer quando nós já conhecemos recursos ou caminhos mais adequados, melhores, para resolver essas questões. E mesmo assim, nós renegamos de usá-los para repetir aquele velho hábito a quem nós estamos acostumados. Então, essa indolência causa em nós um prejuízo enorme, que nós perdemos a oportunidade reencarnatória de dar um salto e de caminhar para frente. Nós estamos em plena transição planetária, onde todos nós estamos sendo avaliados na fé, na perseverança, na paciência. Muito importante, então, para nós, o entendimento das leis divinas, em especial as leis morais, já que o que nos caracteriza como alunos matriculados nessa escola de expiação de provas chamada Terra, é o grande conhecimento tecnológico, a grande perfeição moral,
caracterizada pela rebeldia contra as leis de Deus. Olha que interessante. A Gênesis vem falando que nós somos espíritos rebeldes, que não queremos aceitar o novo. Estamos em dificuldade de aceitar aquelas regras que nos chegam ao entendimento, trazendo nova visão e novos horizontes. E nós precisamos, no momento presente, agora, em plena transição planetária, assumir essa postura para a gente sacudir essa rebeldia que nos faz repetir sempre os mesmos gestos, as mesmas atitudes do passado, a nossa inércia ou o nosso comodismo exagerado, né? Então é nessa questão aí, nessa questão moral, é que nós precisamos trabalhar. Essa é a nossa grande imperfeição moral, muito caracterizada pela rebeldia contra as leis de Deus. Quando nos viciamos a rejeitar o novo e permanecemos nos hábitos antigos, nós, além de perder as oportunidades, nós atraímos para nós a dor, porque Deus quer o nosso bem. E só a dor pode dar aquela sacudida e nos regenerar dessa rebeldia, sair daquela posição cômoda de sempre fazer a mesma coisa, né? E tentar fazer as coisas sempre do nosso jeito, desprezando as oportunidades, os ensinamentos que nos são dados, nos trazendo o código, a maneira de como nos conduzir em cada situação. E a grande oportunidade de evoluirmos, né? Então, se a gente perder a oportunidade, mais dores virão, né? E só depois de muito tempo é que nós vamos melhorar, cansados, quando estivermos cansados de sofrer, né? As reações de nossas ações, saberemos optar melhor, né? Consultando a nossa própria consciência, aonde estão escritas as leis de Deus, na nossa própria consciência. Então aí nós podemos caminhar de maneira mais segura. A doutrina espírita veio para isso, nos libertar de nós mesmos, ensinar as regras da vida, as leis de Deus que abrangem todas as circunstâncias da vida. Vamos então falar um pouquinho das leis físicas e em seguida vamos falar um pouquinho das leis morais. Elas são muitas, né, para serem todas estudadas aqui. O grupo de estudo é o lugar certo para a gente adquirir esse conhecimento, porque é um grupo continuado, né, os estudos são contínuos e nós podemos relembrar todos esses ensinamentos, né? Então, vamos trazer alguns exemplos das leis físicas, as leis que regem a matéria. Por exemplo, a Terra gira a 120 mil quilômetros em torno do seu eixo. Isso para nós termos dias e noites sem prejuízos. Se a velocidade da Terra fosse de 120 quilômetros e não 120 mil quilômetros, não haveria vida no planeta. Porque as noites seriam muito longas, de meses e meses, e muito frias, e não permitiria forma de vida. Assim como também os dias de longa duração, toda a vida morreria pelo intenso calor, né? Então isso é a física que nos diz. A Terra está distante a 150 mil quilômetros do Sol. É a distância ideal, dizem todos os cientistas físicos, né? Se a Terra estivesse mais perto, seria destruída pelo calor, um pouquinho mais perto. E se estivesse um pouquinho mais longe, todas as formas de vida morreriam pelo congelamento. A ciência da biologia nos mostra em suas pesquisas inúmeras experiências com os animais, com os insetos, que são ricas de entendimento para a gente entender a lei do instinto que rege aqueles animais e regem a vida. Por exemplo, o João de Barro, a fazer o seu ninho na primavera, ele coloca o seu bico para cima no galho da árvore, escolhendo um galho melhor, mas quando ele escolhe, ele coloca o bico para cima e percebe, né, a direção do vento que vai ocorrer no inverno que ainda vai chegar. Fazendo então o seu ninho, a entrada do seu ninho, no lado oposto ao vento, e ele jamais erra. Os cientistas analisando, os biólogos, né,
Nunca houve um erro engraçado, né? E os nossos programadores do tempo, às vezes costumam errar, né? E o João de Barro jamais erra. Jamais erra. Imagina, na primavera ele sabe a direção do vento que vai ser no próximo inverno. Então, os geneticistas também nos explicam, né, que o gene que se encontra na célula é tão minúsculo, que a cabeça de um alfinetezinho comporta 50 milhões dessas partículas que constituem o gene. Ele é mínimo, mas ele contém toda a história de nossa vida. A queda do cabelo, o tom de pele, a cor dos olhos, nossas tendências, nossos conflitos, né, estão todos no gene. Se nós destruirmos todos os genes do mundo, deixando apenas um ligado ao protoplasma, que é um conjunto de material celular, né, o citoplasma, o núcleo, as organelas, né? E se junto a esse protoplasma tiver um raizinho de sol, em 10 milhões de anos a vida estaria tão gloriosa como hoje, com 7 bilhões e 300 milhões de vidas humanas, mas além do reino vegetal e do reino animal. Vocês veem uma partícula pequenininha, tem todo um conjunto que forma uma criação, que formam várias espécies. Então a ciência nos revela múltiplas provas da perfeição de toda a natureza, que é impossível enumerá-las aqui, nesse breve momento de reflexão. Então, vamos percorrer um pouco também sobre as leis morais. Lei de adoração. Lei de adoração significa elevação do nosso pensamento a Deus. Pela adoração, nós podemos aproximar a nossa alma de Deus, né? Então, é elevação. Adorar é elevar a Deus o nosso pensamento, reconhecendo a sua grandeza, a sua enormidade de ação benéfica para, desde os minúsculos, dos seres mais microscópicos, até o universo, as galáxias, ao cosmo inteiro. Então está na lei natural esse sentimento, esse sentimento de adoração que nós trazemos, está na lei natural. É por isso que ele é um sentimento inato, nasce conosco, e não fruto somente da educação. Por isso, a noção de um ser superior existe entre todos os povos, mesmo que sejam de formas diferentes. E é importantíssimo esse nosso encontro com Deus, o reconhecimento da sua superioridade, da nossa pequenez, e a prece é o melhor caminho, porque nos torna melhor. Aquele que ora com fervor e confiança se faz forte contra o mal, porque Deus lhes envia os bons espíritos para nos assistir. É um socorro que jamais nos é negado quando pedimos com sinceridade, força, fé, perseverança. Então, esses são os pedidos que nós podemos fazer, garantido que pelos espíritos que eles serão atendidos. A lei do trabalho. Trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo uma necessidade. Não vamos entender aqui o trabalho só como uma ocupação material, aquela que nos traz o valor pecuniário que nos sustenta a vida, né? Porque o espírito também trabalha também. Então, dizem os espíritos que toda ocupação útil é trabalho. Ele se impõe a um homem por ser, ao mesmo tempo, a consequência da natureza corpórea, é uma expiação e, ao mesmo tempo, uma maneira de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Sem o trabalho, o ser humano permaneceria na infância quanto à sua inteligência. Por isso é que no nosso alimento, segurança e bem-estar dependem exclusivamente do trabalho. O trabalho não é só o recurso monetário, é também a vivência, o aprendizado, a maneira de saber ser solidário, de contribuir, de trabalhar junto para um objetivo único. Então, isso é muito importante nós aprendermos a desenvolver no trabalho. O homem que possui bens suficientes e que lhe garantam a sua existência, ele não está isento da obrigação de se tornar útil, de acordo com os meios que possui, e nem de se aperfeiçoar na sua inteligência ou então ajudar a aperfeiçoar a inteligência dos outros.
não é? Então, a lei do trabalho, ela abrange as duas questões, a parte material e a parte espiritual, moral, a inteligência e todos os nossos recursos internos. A lei de reprodução nos fala dos obstáculos da reprodução, fala também do casamento, da poligamia, todos os efeitos que isso dá em nossas vidas, no presente e no futuro, nas próximas reencarnações. É um tema muito interessante no Livro dos Espíritos, a questão 693 à questão 700. Vamos dar uma lida lá, porque é muito extenso para a gente colocar aqui, mas a lei da reprodução é muito importante. Lei da conservação. A lei da conservação nos obriga, a todos nós, seres humanos, a prover as necessidades do corpo, porque sem força e sem saúde, o trabalho se torna impossível. Por meio da organização física, a natureza nos traçou o limite de nossas necessidades. Mas o homem é insaciável e os vícios acabam alterando a natureza e o limite dessas necessidades, criando novas e falsas necessidades. E aí nós passamos a viver em função dessas falsas necessidades, pura perda de tempo e perda da oportunidade reencarnatória, porque essas necessidades são materiais e passageiras. Nós devemos cuidar das nossas necessidades físicas, saudáveis, da nossa manutenção e do nosso espírito, da nossa emoção, do nosso equilíbrio emocional. Tudo isso é muito importante, tudo isso é trabalho. Existem provações voluntárias que são meritórias, né? Porque muita gente fala, será que se eu me privar disso eu estarei fazendo bem a Deus, melhorando a vida no mundo? Depende da privação. Se a privação for útil à humanidade, sim. Se ela for aquela privação que eu só me anulo, me aniquilo, de nada está adiantando. Então, a privação dos prazeres inúteis ajudam sim a nos desprender da matéria e eleva a nossa alma. Então, resistir à tentação que nos arrasta ao excesso, né? E tirar de nós o necessário para atender aqueles que carecem de tudo, também é muito meritório aos olhos de Deus. Lei da destruição é uma lei importante e válida para os dias atuais em que nós estamos passando por uma violenta agressão da Rússia, esqueci o nome, na Ucrânia. Destruição natural, aquela que se vê de forma natural, é uma lei da natureza, porque é preciso que a destruição venha para que tudo renasça e regenere. O que nós chamamos de destruição, dizem os espíritos, não passam de uma maneira de progredir mais rapidamente. De tempos em tempos nós passamos por algum flagelo destruidor. Nós estamos saindo do processo de uma pandemia que mexeu com o mundo inteiro, né? Então todo esse processo que aconteceu de forma natural, ela teve um fim desse para fazer a gente agir mais rapidamente, pensar um no outro. E dizem os cientistas que os mares melhoraram, a poluição melhorou, muita coisa boa aconteceu durante esse processo, muita renovação interior. Deus emprega todos os dias meios para o nosso aperfeiçoamento moral. Só que na maioria das vezes não aproveitamos esses recursos. Por isso é que de vez em quando há um abalo, né? Esse abalo necessário para que despertemos para os nossos deveres morais e sociais. Os flagelos destruidores têm uma utilidade também do ponto de vista físico do planeta, mudando as condições e a região do planeta. Como falei agora, os mares ficaram melhores, menos poluídos, porque todo mundo voltou-se para dentro de casa. Então nós passamos aí quase que 2 anos reclusos, né? E isso mudou muita coisa. Mas os flagelos são provas morais também, que dão oportunidade a todos nós de exercitarmos a abnegação, a caridade, a paciência, a tolerância, a resignação diante da vontade de Deus. Na primeira linha dos flagelos destruidores, dizem os livros dos Espíritos,
Flagelos destruidores naturais estão a epidemia, a fome, as inundações, a intempéries fatais das produções agrícolas. Nada é por acaso. Tudo está no planejamento de Deus para a nossa adesão às suas leis. Mas vocês vão pensar assim, mas e os flagelos produzidos pelos homens? Tem uma passagem do Evangelho que diz: o mal é necessário, mas ai daquele que provém o mal. Ou seja, quando há um mal, quando há uma guerra, há uma agressão de um país a outro, Deus aproveita as situações e coloca ali em marcha, envolvido naquelas questões, quem precisa passar por aqueles problemas, de modo que ninguém é ali vítima ou injustiçado, embora nos comova o coração a gente sentir a dor daquelas mães, daquelas senhoras que querem deixar suas casas e ir para outro país. Tudo está no planejamento da lei de Deus. Agora, aquele que decidiu fazer o mal por si só, ele vai ter que arcar com as consequências, e que não são poucas, né? Então, vamos orar pelo presidente da Rússia para que ele possa ter uma luz, né? Que se sensibilizar, né? Para que essa guerra termine. Bom, vamos à lei de sociedade. A vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Portanto, o isolamento não está, é contrário à lei de Deus, né? Todos nós devemos concorrer para o progresso, nos auxiliando reciprocamente. Nenhum de nós possui faculdades completas. E é na vida social que nós completamos, gerando bem-estar. Um ensina para o outro o que eu já sei, eu ensino para o outro o que eu já sei, e o outro me ensina o que eu não sei. E essa troca é muito salutar, né? E gera muito progresso. Por isso, nós somos feitos para viver em sociedade. Lei do progresso. A força para progredir, né? O homem retira isso de dentro de si mesmo de forma natural, porque faz parte da natureza humana o desejo do progresso. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e nem do mesmo modo. Ocorre, tanto que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros pelo contato social. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual nos faz compreender melhor o que é o bem e o que é o mal, nos permitindo fazer escolhas melhores, pois o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha passo a passo ao da inteligência. Então, sendo o progresso uma lei de Deus, ela está instalada como uma força viva dentro de nós, e ninguém pode deter a marcha do progresso da humanidade. Há aqueles que tentaram, eles podem botar obstáculos, mas não interromper a marcha do progresso, porque isso é lei de Deus. E aqueles que tentam, que pensam assim, que podem segurar a marcha do progresso, eles serão levados de roldão pela corrente que querem deter. A marcha do progresso segue sempre de forma regular e lenta. E quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou um abalo moral que o transforma. Nessas comoções, quase nunca percebemos o processo renovador. Vemos apenas a desordem, a confusão, as dores como a enchente lá em Petrópolis, aquela coisa horrível, o sofrimento, as dores, a lágrima, a sujeira, o barro, a lama. Porém, aqueles que conhecem a lei de Deus procuram, ele eleva o seu pensamento acima das circunstâncias, entendendo que do mal Deus faz sair o bem. Assim como as tempestades, daquelas muito fortes, saneiam a atmosfera, dando uma agitação violenta dos mares, virando barco e inundando as cidades costeiras, mas remove os perigos, os patógenos, e elimina as bactérias da atmosfera, limpando, saneando a atmosfera para que novas vidas surjam. Lei de igualdade.
A lei de igualdade nos fala da nossa igualdade perante a Deus, da igualdade social, da igualdade dos homens e da igualdade das mulheres. Este é o capítulo Igualdade do Livro dos Espíritos, tá? Então, ele compara a nossa igualdade como homens diante de Deus, a igualdade social e a igualdade entre homens e mulheres. São esses 3 capítulos. Então, perante a Deus, nós vamos ficar apenas nesse capítulo de igualdade perante a Deus. Perante a Deus, todos os homens são iguais. Todos tendem para o mesmo objetivo e estão submetidos às mesmas leis. Todos nascem igualmente frágeis, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre, né? E a nenhum homem Deus concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte, porque todos nós somos iguais perante os olhos de Deus. As desigualdades e aptidões é por causa que cada espírito vive mais ou menos um determinado tempo e assim uns adquirem maior sombra de aquisição, aproveitaram melhor o seu tempo ou vivem mesmo mais tempo do que outros. Então Deus criou a todos iguais. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada, da força de vontade com que trabalham. Daí se aperfeiçoarem uns mais rápido do que os outros. As desigualdades sociais não são obra de Deus, e sim obra dos homens. A lei da liberdade nos diz o seguinte, que no mundo de provas e expiações não há nenhum ser humano que possa se vangloriar de usufruir de liberdade total e absoluta. Desde que haja 2 pessoas juntas que precisam dialogar, precisam estar juntas e se comunicar e conviver, há entre elas direitos recíprocos que lhe cumpre respeitar a todos os 2. Só no pensamento é que o ser humano possui ilimitada liberdade quanto à questão de alguém lhe opor peias, obstáculos. Ninguém pode opor obstáculos ao pensamento de uma outra pessoa, né? Nós podemos deter o voo de um pensamento, mas não podemos aniquilá-lo, porque nós somos responsáveis perante a Deus pelos nossos pensamentos. E eles têm força, são capazes de atrair espíritos maus, levianos e irresponsáveis de acordo com o tipo de pensamentos emitidos, mas também podemos atrair bons espíritos que vão nos inspirar boas ações. Então nós devemos deixar de lado os pensamentos ruins, trocar por um pensamento bom. Sempre que nós formos assediados por um pensamento ruim, trocar, porque nós não podemos controlar o pensamento. Ele é que nem um passarinho, que nós não podemos proibir que ele pouse em nossa cabeça, mas nós podemos proibir que ele faça um ninho, né? Então nós podemos fazer show pensamento. Sai e vamos procurar um outro tipo de pensamento. Todos nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de ação, mas acompanhada da lei de retorno ou lei de ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual força e de sentido contrário, ou seja, o que eu faço volta para mim. Ou seja, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei de liberdade tem esse contexto, que é fundamental na análise das nossas questões. Esse tema ele é bem profundo e cabe num estudo mais completo, mas aqui nós estamos dando um flash de informação sobre as leis. A última lei é a lei de justiça, de amor e caridade. O sentimento de justiça está de tal modo na natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas ele não o dá, porque quem dá esse sentimento de justiça é o próprio Deus. Ele colocou dentro de nós. Por isso que nós vemos frequentemente homens simples, incultos, com noções mais exatas de justiça do que aqueles que possuem cabedal de saber, porque eles sabem algumas coisas da vida material, da vida econômica, da vida social, mas não desenvolveram ainda o sentimento das relações do ponto de vista moral. Então, a justiça consiste, em sua definição, como respeito ao direito dos demais. 2 coisas determinam esse direito: a lei humana, natural, ou a lei natural, a lei de Deus.
Lei natural e lei de Deus são a mesma coisa. Então, a lei humana e a lei de Deus é que determinam esses direitos. As leis humanas são mutáveis e os direitos humanos baseados nessa lei também estão sujeitos a se modificarem à medida que a sociedade assim o exija. Mas esse direito regula apenas relações sociais, enquanto que na vida particular uma imensidade de atitudes da alçada do tribunal da nossa própria consciência. Então, a base da justiça quanto à lei natural ou lei de Deus é cada um querer para o outro o que quer para ele. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para si o mal. Então, não devemos desejar para o outro o mal também, e sim desejar o bem, assim como nós desejamos para nós. Em todos os tempos, os seres humanos se esforçaram para prevalecer o seu direito pessoal. Mas a sublimidade do cristianismo está nele tomar o direito pessoal como base do direito ao próximo. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei que governa o universo. O amor é a lei de atração para os seres físicos, organização, como é também para a matéria inorgânica. A caridade, em seu sentido verdadeiro, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Para terminar, vamos relembrar de Kardec, quando reuniu todas aquelas informações, depois de anos de pesquisas, ele percebeu o tamanho da sua responsabilidade diante das comprovações de tão sérias e profundas razões acerca do mundo espiritual e das consequências morais disso. E ele começou a perguntar para si, um pouco preocupado, como que eu começaria essa obra? Qual seria a primeira pergunta a ser feita? Então ele orou à noite, pediu muito ajuda a Deus, que os bons espíritos viessem lhe ajudar. E pela manhã, ele, sentindo a presença dos espíritos nobres, pegou uma caneta e um papel e fluiu a pergunta: que é Deus? Forma correta para tal pergunta, porque quem quer dizer uma pessoa, e que significa que coisa é Deus? O que é Deus? E a pergunta foi perfeita. E a resposta foi a mais notável de toda a filosofia universal. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas Kardec não se conformou e formulou a segunda questão. Que prova se tem da existência? De um axioma que diz: todos os efeitos provêm de uma causa. Logo, aquilo que não foi feito pelo homem foi feito por Deus. Vamos orar, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela vida que temos. Senhor, dono do universo, dono da vida, obrigada, Senhor, pela oportunidade da reflexão de hoje e sentimos as belezas da sua criação. Dai-nos, Senhor, a força, a fé, a coragem e a perseverança para vencermos a nós mesmos e a todos os nossos ouvintes muita paz nos seus corações. Que assim seja.